Gente, agora é oficial, e o que torna tudo isso ainda mais chocante é justamente o contexto. Hoje, Zé Felipe confirmou o fim do relacionamento com Ana Castela. Sim, hoje. Agora. Neste momento. E o detalhe que está deixando todo mundo em choque é simples e ao mesmo tempo inacreditável: eles passaram o Natal juntos. Não só juntos, mas dentro de família. Dentro da casa do Leonardo. E também com a família da Ana Castela. Ou seja, poucos dias atrás, o clima era de ceia, convivência, risadas, troca de presentes, fotos em ambiente familiar, proximidade real. Nada de aparência distante, nada de clima estranho visível. Pelo contrário. Tudo indicava que o relacionamento estava firme, avançando, criando raízes. E agora, acabou. Foi um anúncio seco, direto, sem rodeios. Um texto curto publicado nas redes, confirmando o término. Sem música triste, sem fotos antigas, sem indiretas. Apenas palavras calculadas, maduras, respeitosas. Mas que escondem uma história muito mais intensa por trás. Porque vamos ser sinceros, ninguém passa o Natal com a família do outro por acaso. Natal não é encontro casual. Natal é intimidade. É sinal de que a relação estava em um nível sério. É quando os bastidores deixam de existir e tudo se mistura: família, rotina, convivência, expectativas. Zé Felipe não levou qualquer pessoa para passar o Natal na casa do Leonardo. Aquela casa carrega história, peso emocional, tradição. E Ana Castela. E é exatamente por isso que o término anunciado hoje caiu como uma bomba. Até ontem, muita gente apostava que o relacionamento estava mais sólido do que nunca. Afinal, depois de tantas idas e vindas na vida amorosa de Zé Felipe, esse parecia ser um capítulo mais calmo, mais maduro. E Ana Castela, no auge da carreira, parecia estar equilibrando tudo com leveza. Mas o que as redes sociais mostram nunca é o quadro completo. Nos bastidores, o que se comentava, e agora começa a fazer sentido, é que a relação vinha sendo sustentada mais pelo sentimento do que pela realidade. A agenda dela é brutal. Shows seguidos, viagens constantes, pressão absurda, pouco descanso. A vida dele exige presença, estabilidade, rotina, principalmente por causa dos filhos. Dois mundos que se encontravam com esforço, mas que talvez já estivessem cobrando um preço alto demais. Passar o Natal juntos pode ter sido, inclusive, o momento definitivo. Aquele ponto de virada silencioso. Quando o casal convive de verdade, sem palco, sem produção, sem distância. Quando o dia a dia aparece. Quando as diferenças ficam claras. Quando o sentimento é colocado à prova sem filtros. E às vezes, é justamente aí que se percebe que amar não é o suficiente. Hoje, o anúncio veio sem aviso prévio para o público, mas dificilmente foi uma decisão tomada de um dia para o outro. Tudo indica que essa conversa aconteceu longe das câmeras, longe das redes, talvez ainda em clima de festa, talvez depois dela. Aquela decisão difícil, madura, dolorosa, que não tem vilão, mas tem consequência. O texto fala em respeito, em carinho, em decisão em comum acordo. E isso é importante. Mas também é uma forma de encerrar o assunto sem abrir feridas públicas. Sem expor dores que pertencem só a eles. A reação do público foi imediata. Choque. Confusão. Revolta. Muita gente comentando, mas eles estavam juntos no Natal. E estavam. Justamente por isso dói mais. Justamente por isso surpreende mais. Porque quando um término acontece depois de distância, o impacto é menor. Mas quando acontece logo após um momento tão simbólico, tão familiar, tão íntimo, ele ganha outro peso. Ele deixa claro que algo não se encaixou quando deveria. Agora, começam as teorias. Teria sido a convivência intensa? Teria sido o choque de realidades? Teria sido o momento de vida completamente diferente dos dois? Ou simplesmente o entendimento de que, apesar do carinho, o futuro não caminhava na mesma direção? Nada disso foi dito oficialmente. E talvez nunca seja. Zé Felipe escolheu falar hoje.
Não adiou. Não deixou para depois do ano novo. Não empurrou com a barriga. Isso mostra que a decisão foi definitiva. Não é pausa. Não é tempo. Não é vamos ver. É fim. Ana Castela confirmou também. E isso encerra qualquer dúvida sobre reconciliação imediata. O que fica agora é o silêncio. A ausência. A curiosidade do público. E a certeza de que, mesmo depois de um Natal em família, nem todo amor sobrevive ao peso da realidade. Hoje, Zé Felipe e Ana Castela não são mais um casal. E esse término, exatamente por ter acontecido depois de um Natal juntos, vai ser lembrado como um dos mais inesperados e comentados dos últimos tempos. E você, depois de tudo isso, ainda acredita que foi apenas um término tranquilo? Ou sente que essa história ainda guarda capítulos que não vieram à tona? Porque quando o fim acontece logo depois de uma ceia em família, quase nunca é só isso. E agora, o que fica é o silêncio depois da bomba. Porque quando um término acontece logo após um Natal em família, ele não termina no post, ele continua ecoando nos bastidores, nas conversas privadas, nas lembranças recentes que ainda estão quentes demais para serem esquecidas. Zé Felipe e Ana Castela seguiram caminhos diferentes hoje, mas deixaram para trás uma sequência de momentos que ainda não esfriaram. A ceia, os encontros familiares, os olhares que ninguém viu, as conversas longe das câmeras. Tudo isso existe, mesmo que não esteja mais nas redes. O público vai continuar especulando. Vai procurar sinais onde talvez nunca existiram. Vai tentar entender quem saiu mais ferido, quem decidiu primeiro, quem ainda sente. Mas a verdade é que alguns términos não têm vilões, têm limites. Limites de tempo, de rotina, de vida. Hoje, cada um volta para o seu mundo. Ana Castela segue com uma carreira em ascensão que não permite pausas. Zé Felipe retorna para uma realidade que exige presença, equilíbrio e reconstrução. Dois caminhos legítimos, mas que já não caminham juntos. Talvez, no futuro, eles olhem para esse Natal como o último momento em que tentaram. Ou talvez como a prova de que fizeram tudo o que podiam. Seja como for, esse capítulo se encerra aqui. E para quem acompanha de fora, fica a lição silenciosa: nem todo amor termina em briga, nem todo fim vem com escândalo. Alguns simplesmente acabam, mesmo depois de um Natal juntos. E assim, hoje, essa história chega ao fim. Ou, quem sabe, apenas vira lembrança.